Saudação internauta, mais um vídeo aqui. Hoje estaremos comentando sobre Mateus capítulo 21, versículos 28 ao 32, que é exatamente naquela parte onde Jesus ele conta a parábola do pai que tinha dois filhos e conversou com os dois, quem vai e quem não vai para a roça, né? Um falou que sim, outro que não, enfim, houve arrependimento, enfim. Esse texto já é bastante conhecido, tá? Nesse texto aqui, aparentemente, nós temos um problema grave, né, da tradução aqui chamada ARA, né? Que é a ARA Almeida Revista Atualizada, né? Então eu estava uns 3 a 4 dias no grupo e alguém comentou lá que a ARA, ela cometeu um erro gravíssimo aqui, porque ela não obedeceu o texto grego, né? Então isso é algo bem realmente grave, a gente vai verificar isso aqui agora, se isso aqui procede, se não é, se é, se não é. Se você já identificou esse problema, já conhece, comenta aí como que faz para resolver, o que você acha também. E é isso, vamos lá, sem mais delongas. Também esse vídeo a gente está testando um novo microfone aqui do canal, comenta aí se ficou melhor o áudio, ficou pior, se gostou, se não gostou. Deixa no seu comentário aí, tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe também, que algumas pessoas assistem aí, depois vão embora, ou então fica assistindo sem se inscrever, isso. A inscrição também, o comentário, o like aí ajuda bastante o canal também a continuar produzindo, tá bom? Então se inscreva aí, não custa nada, é gratuitamente aí, para se inscrever e também para deixar um joinha. Qualquer pessoa que passar aí também assistir, deixe um joinha aí no vídeo. Valeu? Isso ajuda demais. Bom, supostamente ajuda, né? Vamos lá então, esse é o texto, Mateus 21, versículo 28 ao 32, que aqui nós vamos ter um problema gravíssimo e vamos resolver, e vamos estar aqui sendo guiado pela seguinte pergunta: qual filho obedeceu ao pai? Né? Porque no próprio texto essa pergunta é feita: qual deles obedeceu ao pai? Como é que eu vou saber, né, se tem um problema aqui de tradução que pode complicar, né? Vamos lá então. Aí nós temos o primeiro versículo, eu coloquei aqui ARA, mas não é necessariamente ARA, aqui eu estou usando uma versão para isso aqui. A ARA eu vou estar mostrando lá mais na frente. Vamos ler o texto rapidamente aqui. O que vocês acham? Né? Um homem tinha 2 filhos, chegando-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar na vinha? Né? O que ele respondeu? Aí nós temos o texto grego aqui, normal, essa tradução está seguindo o texto grego, né? Te der em mim, ok, aí seria exatamente o que vos parece, o que vocês acham, enfim. É isso. Aí um antropos, aqui um antropos sem um artigo, né? Claro, um homem, pode usar um indefinido, aqui não tem problema nada de divindade, então tranquilo, né? O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos, né? Filhos aqui, ó. Tecnadu, né? Ele tinha 2 filhos, esse homem. E aí ele chegando pro primeiro, disse isso aí: vamos para a roça. O filho vai responder agora se ele vai ou se não vai. O filho vai dizer: olha, não quero ir. Né? Não quero ir. Pronto, acabou. Primeiro filho. Então ele deve recorrer ao outro, né? Enfim. O que ele diz aqui? Olha, ele diz aqui, ó. Uktelo. Uktelo. O telo aqui exatamente dizer que não é a vontade dele. Não quero ir. Pronto, acabou. Né? E aqui nós temos exatamente o que ele vai dizer. Não quero, não tem interesse em ir. Acabou. Pronto. Porém, aqui nós temos aqui um porémzinho aqui, ó, que pode ser traduzido por o porém, esse 10 aqui. Porém, houve um certo arrependimento e ele terminou indo. Né? Exatamente o que aparece no texto aqui. Houve um certo arrependimento, mudou de ideia e foi. Pronto. Esse aqui, com certeza, é o melhor filho que ele tem, mesmo tendo falado muito mal com o pai. Aí ele dirigiu-se ao outro, uma vez que o primeiro... ele precisaria de ajuda, né, também. Ele se dirigiu ao segundo, ao outro, que no caso aqui está colocado como outro, e disse: vamos lá, né, vamos também. E o segundo imediatamente disse: sim, senhor, claro, oxe. Mas não foi. Essa questão aqui. Olha o que ele... Olha, vai aparecer aqui com certeza aqui, ó. Sim, senhor, oxe, logicamente que eu vou. Porém, ó, o que foi que aconteceu com ele? O sujeito não apareceu lá. O que? Não apareceu. Não foi lá. Não foi nem amarrado o sujeito. Pronto. E aí a parábola já morreria aqui. E aí vem a velha pergunta: qual dos dois fez a vontade do pai? E aí a resposta clara de algumas traduções que você tem é exatamente essa. O primeiro. Tem dificuldade em fechar isso aqui? Não. Aí beleza. O primeiro fez a vontade, porque mesmo ele dizendo que não ia, ele terminou arrependido e foi. Isso é uma mensagem legal do evangelho. Pronto, fechou aqui. Porém, nós temos outros problemas aqui. Né? E aí ele vai explicar toda aquela questão. Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus
primeiro que vocês? Pronto, o primeiro filho é o melhor. Qual o filho fez a vontade do pai? Né? E aqui está o texto aqui. Né? E Jesus vai perguntar para ele qual foi deles que fez a vontade. Né? Tisecton. Né? Qual dos dois fez aqui? Né? Qual dos dois fez? Fez o quê? Né? Toteleman. A vontade de quem? Do pai, do patrós, né? Um genitivo aí. Qual deles fez a vontade do pai? A resposta é muito clara isso aqui. Isso aqui não tem o que perguntar, o que dizer. Né? E aí a resposta vem na lata aqui, ó. Lego sim. Eles disseram respondendo, disseram ali, ó. Roproto, o primeiro. Isso é claro, não tem o que dizer. Aí, aqui morreu a questão, mas tem um problema aqui agora que a gente vai citar, vamos ver aqui. E aí ele vai fazendo toda aquela questão, que eu não vou comentar, porque não é uma parte. Pronto, quando você pega a NA vai dizer a mesma coisa, o que vocês acham, certo homem tinha 2 filhos, ok, normalzinho. Ara também vai concordar que a NA, essa Bíblia aqui, é a atualização dessa aqui, né? Pronto, feita agora já em 2019, 2017, por ali assim, acho que, salvo engano, né? Pronto, então nós temos a Ara, que disseram que ela cometeu um erro gravíssimo, e nós temos a NA, que é a sua correção, que é a sua atualização. Deixa eu botar aqui embaixo. Aí quando você pega os dois textos, ok, não vejo nada demais, trocou uma palavrinha ali, uma coisinha aqui, os textos são normais, o versículo 28, tudo ok entre as duas. Aí quando você vai, por exemplo, para o versículo 29, ele respondeu, o primeiro filho, vamos voltar aqui, só para você, talvez você não percebeu. Certo homem tinha 2 filhos, né? Chegando-se ao primeiro disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Isso na NA. Na área já está escrito aqui, ó, disse, filho, vai trabalhar na vinha. Ok, normal, não tem nada aqui, nenhum problema grave. Agora, na resposta, veja a resposta que está na área, na atualização da Almeida atualizada. Veja como está, né? Que eu coloquei NVI, mas seria área que na hora que eu não mudei, né? Mas veja como está agora na NA. A NA diz, não quero ir, mas depois arrependido foi. Então, qual é o filho que fez a vontade do pai aqui, segundo a NA, atualização da Almeida, da Ara, né? Exatamente o primeiro, igual aquela outra versão que a gente usou. Agora, nessa outra versão, que aqui entra a Ara, ela vai dizer que o primeiro filho disse, sim, Senhor, porém não foi. Então, qual é o filho bom? O segundo. Então, você já tem um problema aqui. Vamos continuar. E então, a Ara continua dizendo, dirigindo-se ao outro filho, né? O pai disse a mesma coisa. Sim, Senhor, mas não foi. Dirigindo-se ao outro filho, né? Quando você vai para a Ara vai dizer que dirigindo-se ao segundo diz a mesma coisa, mas ele respondeu, não quero, mas depois foi. Então, você tem aqui nessas duas Bíblias, um dizendo que o melhor filho é o primeiro, outro dizendo que o melhor filho é o segundo. E aí eu vou passar rápido, porque você já pegou a ideia. Qual dos dois fez a vontade do pai? Aí vem uma Bíblia e o texto grego diz o primeiro. E aí a outra Bíblia vai dizer exatamente o oposto, o segundo. Né? Então, por isso que disseram no comentário que a Ara ela cometeu um erro gravíssimo, porque em vez de traduzir como está realmente no texto grego, proto aqui, o primeiro, ela traduziu o segundo. Né? Aí aqui seria um erro gravíssimo da tradução da Ara. Né? Vamos só finalizar essa parte eu não vou entrar nesse detalhe. Mas por que você tem esse erro gravíssimo da Ara? Na verdade, né, como a questão de tradução você tem que ter um certo cuidado, isso aqui não é necessariamente um erro, mas exatamente porque você tem pelo menos 3 grupos de variantes. No primeiro grupo de variante, veja como é interessante. No primeiro grupo, o primeiro filho diz que não vai, mas depois ele vai, se arrepende. Né? E assim, né? O segundo filho, ele diz que sim, mas não vai. Então, quem é o melhor filho aqui? O primeiro é o melhor filho desse conjunto de variantes. Né? Na verdade, né? Só voltar aqui. O primeiro filho diz que não, e depois vai. E o segundo filho diz que sim, mas não vai. O segundo filho é chamado aquele que faz a vontade do pai. Veja que nesse conjunto de variantes, primeiro, mesmo o segundo filho não indo, ele ainda é considerado o filho que faz a vontade do pai.
né? Que é uma leitura meio que, a leitura chamada ocidental, né? E essa leitura, claramente, ela é uma leitura esquisita, não tem como ele desobedecer o pai de toda forma e mesmo assim ser considerado o filho que faz a vontade do pai. Mas tem outro conjunto de outras variantes, outro bloco de manuscritos que traz exatamente o seguinte: o primeiro filho diz não vou e depois vai, e o segundo diz sim, mas não vai. E o primeiro filho é chamado de aquele que faz a vontade do pai, e é exatamente aqui onde a NAA está, seguindo esse texto, que aqui, por se olhar, tem um manuscrito aqui importante, né, sem citar os demais, mas nós temos aqui o sinaítico, ó, o sinaítico aqui, né, esse alephinho aqui. Opa, rapaz. Nós temos aqui, ó, nós temos aqui o sinaítico, que é um do quarto século, muito conceituado pela academia, esse símbolozinho aqui. Né? Esse é um dos manuscritos mais importantes hoje para a academia. E é isso. Aí você tem também a tradução, aí outras traduções também, outras traduções de outras línguas, enfim. Você tem um conjunto de um suporte muito bom para essa segunda variante, como está na NA. Porém, você tem um terceiro grupo de variantes, que está exatamente como a ARA está seguindo. E o terceiro grupo de variante diz, o primeiro filho diz sim, mas não vai. E o segundo filho diz não, mas depois muda de ideia e vai. Por que a ARA traduziu exatamente ali, dizendo que o segundo filho fez a vontade do pai, não o primeiro? Aparentemente contrariando o texto grego. Porque você tem outros textos gregos também, você tem outros conjuntos de manuscritos que dão exatamente essa base. E onde está aqui? Salvo engano, aqui seria o Vaticano, né? Esse Bzinho aqui em português aí. O Vaticano aqui, né? Mais alguns aí manuscritos também, minúsculo, né? E aí você tem isso aqui. Então, você tem uma divergência manuscritológica concernente isso aqui. E aí, qual seria o filho que fez a vontade do pai? Se você manja de um pouquinho de crítica textual, você vai já suspeitar que o filho que faz a vontade do pai defendido pela academia será a opção 2, assim, mais fortemente, né? Apesar de que a primeira variante, ela é uma variante meio que suspeita demais, indicando que ali possivelmente você teve um erro, um escriba tentou corrigir alguma coisa, outro escriba tentou corrigir o outro escriba, e aí por aí deixaram o erro. Né? Porém, entretanto, todavia, ficaria as duas melhores opções, a número 2 e a número 3, sendo que a número 2 é seguida aí pela ANVI, é seguida pela ANA, que é a atualização da Almeida atualizada, e a terceira opção seria exatamente aquela que a Almeida atualizada seguiu. Então tem a explicação aí por que elas estão assim. E aí você teria que argumentar um pouco mais no texto, teologicamente também, para saber qual delas é a melhor. Porém, se você manja um pouquinho de crítica textual, manuscritologia, você vai saber que deve haver uma preferência pela número 2, pela leitura número 2, sem descartar tanto a outra, mas assim, uma certa preferência por ela, né? Bom, e aí nós temos aqui, esse basicamente são os resultados. Então, na terceira opção, parece uma opção muito boa, né? Mas eu digo que ela ficaria em segundo lugar pelo aquilo que os especialistas colocam também. O primeiro filho ele representaria os judeus, né? Parece indicar aquilo que está no texto. E o segundo filho iria indicar exatamente os gentios que estavam chegando depois, né? Disseram ali que nem foram convidados primeiro, né? Mas chegaram depois. Essa é uma das explicações, mas a preferência ainda fica, no geral, pela opção número 2, né? Então, tanto uma quanto outra são traduções suportáveis, mas a gente sente uma certa preferência ali pela número 2 em alguns estudiosos aí, principalmente um dos grandes eruditos aí dessa área. Basicamente isso, espero ter contribuído de alguma forma aí. Comenta se gostou, não gostou, se concorda, qual delas você acha que é a melhor, explica aí as suas razões. Se é a número 1, a número 2 ou a número 3, né? Então fica aí. Espero que você tenha gostado também. Comenta se gostou do áudio aí do microfone, se ficou bom, não ficou bom. Acho que é isso. Se quiser que eu traga mais texto dessa natureza, né? Vídeo dessa natureza aí, comenta também. E é isso aí. Valeu, fui.